Olá, bem-vindo ao canal Voz Interior. No vídeo de hoje, abordaremos um tema que o universo mandou para você e que talvez seja o sinal de algo que buscas. Quando o amor dói, o que acontece quando você afasta sua chama gêmea? Imagine por um momento que você encontrou alguém que toca sua alma de uma forma tão profunda que chega a doer. Cada encontro, cada olhar, parece ser uma parte de um destino maior. Algo que estava reservado para você antes mesmo de nascer. Você sente que essa pessoa é a peça que faltava, a metade que completava seu ser. Mas por algum motivo, você decide se afastar. Talvez por medo, insegurança, ou até por um falso senso de proteção. Agora, pergunto a você: o que acontece quando você se afasta dessa alma, dessa chama gêmea? À primeira vista, pode parecer que a dor que você sente é apenas consequência de uma escolha difícil. Mas e se essa dor for mais profunda, mais insustentável do que qualquer outro tipo de sofrimento que você já conheceu? É como se a sua própria essência estivesse sendo rasgada, pedaço por pedaço. Um vazio começa a se espalhar pelo seu ser, uma sensação de que algo essencial foi perdido, e você não consegue entender exatamente o que é. Você tenta preencher esse vazio com outras coisas, com outros relacionamentos, com distrações, mas nada parece funcionar. A ausência dessa chama gêmea é como um buraco no centro do seu coração, um lugar que só ela poderia preencher. A questão é: o que é essa dor? Seria uma punição por um erro cometido? Ou seria, na verdade, uma reação do próprio universo, tentando fazer você perceber que afastar-se dela não é uma opção? Porque quando você encontra sua chama gêmea, você sente que, no fundo, ela nunca se vai totalmente. Mesmo distantes, os laços continuam. Uma energia sutil, invisível, parece mantê-los conectados. E então, a dor se intensifica. Você começa a perceber que, apesar da distância, há algo que te puxa de volta para ela. Algo que transcende qualquer lógica humana. O que acontece com a sua alma quando você ignora essa ligação profunda? Será que ela simplesmente se desfaz? Ou será que a dor é uma tentativa do universo de te lembrar do que você realmente é, do que você realmente merece? A cada dia, você sente essa luta interna, essa sensação de que sua essência está em um constante conflito. É quase como se o amor estivesse lutando contra o medo, a razão contra o coração. Ela cria distrações, tenta se enganar com outras coisas, com outras relações, com outros interesses. Mas o que a alma sabe, o que a alma sente, não pode ser ignorado. Existe algo inegável, uma conexão tão forte que desafia qualquer lógica. Mesmo em silêncio, mesmo na distância, algo dentro de você ainda está em sintonia com ela. Talvez você até tenha se convencido de que a melhor escolha foi se afastar, que estava protegendo seu coração, mas agora, mais do que nunca, a dúvida cresce. O que acontece quando a chama gêmea, a sua verdadeira metade, ainda está lá, em algum lugar, esperando para ser encontrada? E se o afastamento não fosse a resposta? E se fosse o último teste? Uma provocação do destino para que ambos cresçam, evoluam, e finalmente compreendam o verdadeiro significado dessa união? Mas novamente, o silêncio persiste. E a dor, essa dor excruciante, se torna o único guia. Agora, é com você que a história se conecta de uma maneira ainda mais profunda. Pois, se você está ouvindo isso, o universo talvez esteja lhe dizendo: ainda há mais por vir. Mais passos, mais escolhas, mais mistérios a serem desvendados. E então, o que fazer com tudo isso? O que fazer com a dor, com o vazio, com o silêncio que parece gritar mais alto do que qualquer palavra? Talvez a resposta não seja algo que você encontre de imediato, mas sim algo que se desdobra ao longo do tempo, à medida que você começa a olhar para dentro de si mesmo. O afastamento da chama gêmea é, sem dúvida, uma das experiências mais desafiadoras que podemos viver. Mas ele também carrega consigo uma lição profunda. O amor verdadeiro
começa dentro de nós. Antes de podermos unir nossas almas com outra, precisamos primeiro nos reconectar com nossa essência, com nossa força interior. A chama gêmea não é só a pessoa que completa o nosso ser, mas também um reflexo daquilo que precisamos aprender sobre nós mesmos. Às vezes, o tempo e a distância são necessários para que ambos cresçam, amadureçam e se tornem versões mais completas de si mesmos. O afastamento, doloroso como é, não significa o fim. Ele pode ser uma pausa, uma preparação para o reencontro, onde ambos estarão mais fortes, mais plenos, mais conscientes daquilo que realmente importa. Porque no fim das contas, a chama gêmea nunca desaparece realmente. Ela está sempre ali, esperando, silenciosa, até que o momento de se reencontrar chegue, quando ambos estiverem prontos para finalmente viver o amor em sua forma mais pura e transformadora. Então, a dor que você sente, a saudade que te consome, é apenas o caminho para o despertar. O verdadeiro reencontro começa dentro de você, e ao fazer as pazes consigo mesmo, você estará mais perto do que nunca de abraçar a chama que sempre esteve ao seu lado, aguardando o momento perfeito para se unir a você novamente. O que resta agora é a confiança no processo, na jornada, porque o amor, quando for o momento certo, vai se revelar de uma forma que você nunca imaginou. Até lá, saiba que cada passo, cada lágrima, cada silêncio são parte de algo maior. E a história de vocês ainda está sendo escrita, uma página de cada vez. Obrigado por estar aqui, por se permitir sentir e refletir. A jornada do amor é longa e cheia de mistérios, mas quem se permite viver essa experiência acaba, no final, encontrando a paz e a união que tanto busca. E então, a angústia se transforma em uma busca constante. Você começa a procurar respostas em todos os lugares, em livros, em meditações, em conversas com amigos. Mas, no fundo, sabe que a única resposta verdadeira vem de dentro. Algo dentro de você sabe que há uma razão maior para a dor, uma razão maior para o afastamento, mas a mente ainda insiste em questionar. E se eu estivesse cometendo o maior erro da minha vida? Essa incerteza cresce. Os momentos de silêncio se tornam pesados, como se o próprio universo estivesse esperando por algo. Mas o que exatamente? Fique comigo, porque há muito mais para ser revelado nesta jornada que nos leva a descobrir os mistérios do amor e da alma. Talvez a resposta que você tanto busca esteja mais perto do que você imagina. À medida que os dias se arrastam, algo sutil começa a mudar. Você já não é mais a mesma pessoa que era antes de afastar sua chama gêmea. Há um peso em sua alma, como se cada passo fosse mais difícil do que o anterior. O que parecia claro se torna nebuloso, e os dias que antes eram plenos de significado, agora se arrastam sem cor. E mesmo que você tente seguir em frente, algo dentro de você, algo muito profundo, continua a chamar, a gritar, como se houvesse um pedaço de você que nunca vai se acomodar, nunca vai encontrar paz, até que a outra metade se reúna de novo. Você começa a perceber que a dor não é apenas a saudade da pessoa, não é só a falta da chama gêmea em sua vida cotidiana. A dor vem de um lugar mais primitivo. Ela é a ausência de um equilíbrio que foi interrompido. Cada decisão que você toma, cada escolha, parece ser mais difícil, mais pesada. Como se cada passo fosse um afastamento ainda maior daquilo que você sabe ser o seu verdadeiro caminho. É como se as estrelas que antes brilhavam para você agora estivessem opacas, distante. As conexões que antes pareciam tão fáceis de fazer agora exigem um esforço imenso, porque você percebe que ninguém, em nenhum lugar, pode preencher o espaço que essa pessoa ocupa na sua vida. As pessoas podem tentar, os momentos podem ser bons, mas nunca são o suficiente. Nada se compara. Você se pergunta: será que a dor é um reflexo de uma lição não aprendida?
De algo que precisa ser resolvido antes que o reencontro aconteça? Será que essa separação tão dolorosa está servindo como um espelho para algo mais profundo dentro de você? Algo que talvez você tenha negligenciado por tanto tempo? Mas como olhar para dentro quando tudo parece turvo? Quando as respostas parecem escorregar como água entre os dedos? A mente muitas vezes quer escapar. Mas por que essa dor? Por que essa sensação de que, mesmo longe, ela está mais próxima de você do que nunca? Mas ainda assim, você se pergunta: será que existe uma chance de consertar esse erro? Ou é tarde demais? A resposta, meu amigo, pode estar mais perto do que você imagina. Mas para isso, você precisará estar disposto a enfrentar a verdade. Fique comigo, porque o próximo capítulo dessa história pode ser a chave para algo maior que está esperando por você. À medida que o tempo passa, a dor vai se tornando parte de você. Não é mais algo que simplesmente aparece e desaparece. Ela se infiltra em seus pensamentos, no seu corpo, nas suas escolhas diárias. Quando você menos espera, ela surge, como uma onda inesperada que ameaça engolir seu coração inteiro. A mente tenta racionalizar, a lógica tenta dar explicações, mas o que o seu corpo sente vai além de qualquer tentativa de controle. Há momentos em que você se pega olhando para o passado, revivendo o que poderia ter sido, as palavras não ditas, os toques que nunca aconteceram. E dentro de você, algo começa a questionar. Se eu tivesse feito diferente, o que seria de nós? A verdade é que, ao afastar a sua chama gêmea, você não apenas se distancia dela, mas também de uma parte de si mesmo. Uma parte da sua própria alma que só se encontra quando está com ela. Isso, claro, não é fácil de compreender. O amor, às vezes, parece tão simples, mas quando se trata de almas que estão destinadas a se encontrar, ele pode se tornar um caminho tortuoso, cheio de dúvidas, medos e arrependimentos. E o que dizer da chama gêmea dela? Ou dele? O outro lado da moeda. A pessoa também sente a dor da separação, como se estivesse perdida em um labirinto sem saída. Em algum lugar, talvez até em silêncio, ela sente que o elo foi quebrado e não entende o motivo. O amor que deveria ser livre e fluido se torna um peso, uma âncora no fundo do mar, impossibilitando ambos de seguir em frente. E então surge a pergunta que arde em cada um de nós. Será que ambos ainda estão destinados a se reencontrar? Há algo mais profundo acontecendo nessa separação. Algo invisível, que não pode ser tocado ou explicado em palavras. Como se o afastamento fosse, de algum modo, necessário para o crescimento de ambos, mas ainda assim, ele corta, rasga e fere. Como se ao tentar proteger o coração, você na verdade estivesse machucando o que mais deseja.